Oi, torcedor do Fortaleza, oi para todo mundo que acompanha o Jogada do Leão, o seu podcast onde a gente traz notícias, conta um pouco da história, tudo sempre sobre o Tricolor de Aço. Na TV Diário às sextas-feiras, às 8h30 da noite, na Verdinha às 11 da manhã aos domingos, no seu principal tocador de podcast, Spotify, Deezer, quem escolhe é você. E também no YouTube do Jogada, @JogadaSVM, você sempre pode acompanhar este e outros episódios que estão por lá. Tem conteúdos muito bacanas construídos até aqui, comigo, Fernanda Alves, no comando. Hoje nós vamos falar sobre o Fortaleza na Copa do Brasil. Só faltava essa competição para o Tricolor de Aço estrear. Foi complicada a situação, um empate ali chorado. E aí a gente vai ouvir quem entende do assunto. Estamos aqui hoje com Ricardo Tavares, que é do futebol cearense, e estamos também com o Saulo Alves, do Glória e Tradição, eles que trabalham na mídia independente e entendem muito de futebol. Quero dizer a vocês, primeiro, que é uma satisfação recebê-los e agradecer por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Fernanda. Bom dia, o torcedor do Fortaleza que acompanha. O prazer é meu de participar aqui. Vamos falar dessa estreia e do momento do Fortaleza, né, que está um pouco complicado. Também quero agradecer o convite, Fernando, a todos aqui do Jogada do Leão. O momento do Fortaleza é bem difícil, né? Na temporada 2025, e um pouco frustrante. E o jogo contra o Retrô ele foi muito reflexo da temporada, né? Assim, foi nada de diferente daquilo que o torcedor tem visto na temporada. Então, tem muita coisa pra gente conversar aqui hoje. Já que a gente falou sobre esse reflexo da temporada, se esperava uma postura diferente ou não surpreendeu? Eu acho que o torcedor cria expectativa, né, de mudar, porque eu acredito que tem elenco, tem treinador para fazer diferente, mas acaba que nem surpreendi tanto, porque o time vem mal e vem mudando de jogadores. Quando você vê a escalação com alguns jogadores reservas, eu acho que já espera um pouco que vai continuar não rendendo, né? Eu acho que o torcedor em si ele é um poço de esperança, né? Então, assim, toda vida ele acredita que vai ser diferente. Assim, a chave agora vai virar. Vai virar. Então, assim, essa esperança que a chave vai virar, ela tá desde quando começou a sequência ruim, né? Lá na 7ª partida da temporada. Eu até brinco que a chave tá girando tanto que ela parece que quebrou no trinco, né? Ela não girou ainda. Então, acho que todo jogo a gente fica com a expectativa que o time vai render mais, né? E por incrível que pareça, o Fortaleza vinha tendo boas atuações, né? Principalmente contra Internacional, Bucaramanga, Palmeiras e o Vitória. Esses 4 jogos eu considero que o Fortaleza foi bem. Apesar de não ter vencido nenhum desses 4, mas eu considero que foi boas partidas do Fortaleza. Aí teve uma queda de rendimento contra o Sport, mas contra o Retrô, assim, parece que ele retrocedeu, né? Até eu pegando um pouco do nome aí, retrocedeu a tudo que ele fez de ruim no ano, assim. Foi o jogo contra o Retrô, ele foi o Fortaleza de 2025, assim. O Fortaleza que ele deixa o torcedor no seu mais nível alto de estresse. Porque é o time que erra passes, é o time que não tem marcação, é o time que os jogadores não... Parece que ficam andando em campo, né? Então, assim, o jogo contra o Retrô, ele causou sentimentos estranhos de todos nós, sabe? Ser uma equipe de Série C, o Retrô e o Fortaleza na Libertadores, isso também deixa esse peso mais negativo da atuação do Fortaleza? Eu acho que deixa, mas eu sempre pondero um pouco, né? Que se você for olhar no cenário geral, time da Série C fizeram jogos difíceis contra o time da Série A na própria Copa do Brasil, né? Tirando um Botafogo que conseguiu uma goleada. E o Retrô é um time diferente de outros times da Série C. É um time que tem investimento. Sim. Foi vice-campeão pernambucano, vendendo caro o título para o Sport. Mas eu acho que deixa, assim, um pouco o torcedor do Fortaleza com a pulga atrás da orelha, porque se não está conseguindo performar bem contra o time da Série C, imagine contra o time da Série A, da própria Libertadores. Então eu acho que deixa um pouco com o pé atrás, sim. A grande questão do jogo do Retrô não é nem porque é um time de Série C ou Série D como o Fortaleza enfrentou. A grande questão é que o jogo do Retrô ele não foi uma exceção à regra, né? Assim, se o Fortaleza estivesse fazendo boas atuações, jogando bem na Série A, e contra o Retrô foi mal, eu disse, pô, faz parte, né? O Retrô é uma equipe organizada. Mas não, assim, o jogo do Retrô foi a regra, não foi a exceção, né? E o Fortaleza ele teve dificuldades contra equipes até piores do que o Retrô, assim. O Fortaleza perdeu esse ano pro Souza, pro Altos, perdeu pro CRB, perdeu os 2 clássicos pro Ceará, sei lá,
foram tantos jogos ruins, né? O que mais, Ricardinho? Dos últimos 20 O Alto. jogos, Alto Souza, CRB. Enfim, dos 20 jogos, ganhamos 3. E desses sendo 2 Ferroviário dois no do Ferroviário no Fluminense. Fluminense. Então, assim, é um retrospecto terrível, né? Você imaginar, em 20 partidas você ganhar 3, e o pior, o Fortaleza tem 9 jogos no ano. Dos 9 jogos do ano, ele ganhou Horizonte, Maracanã, Floresta, Cariri, Motoclube, 2 do Ferroviário, Sport e Fluminense. São as 9 vitórias do Fortaleza. E ele também tem 9 derrotas, ou seja, Sim. o mesmo número de vitórias é o número de derrotas. E das vitórias, 2 times de Série A, Sport e Fluminense. O resto é D ou C. Então, tudo isso deixa o torcedor muito chateado. Porque é uma temporada, assim, de muita decepção, né? Porque eu acho que a decepção é do tamanho da expectativa que foi Exatamente. criada. Pela participação na Libertadores, a quarta colocação no Brasileiro e o alto investimento, né? Não teve contratações assim pagando alto, né? Mas você vê que foi todo montado para o Fortaleza fazer uma boa temporada. Teve a pré-temporada nos Estados Unidos, manutenção do Vojvoda, manutenção do elenco. Então, eu acho que a decepção é grande por causa da expectativa também que foi criada. Somente o Hércules saiu, né? Então, se você Sim. pegar o time que foi quarto colocado do ano passado e dos que eram titulares, assim, do time, porque saiu o Machuca, que não estava mais jogando, saiu os 2 goleiros, né? O Santos, que não entrava mais, o Kozlinski, o Cardona, que também era um reserva ali com o Tite, Sim. e o Hércules. Hércules. Então, assim, como é que o time que foi quarto lugar do brasileiro não consegue fazer uma partida boa, assim? Eu até falo, às vezes, de forma exagerada, mas eu falo assim que o Fortaleza, ele tá praticando um esporte aí que não é futebol, né? Assim, é outra coisa, não é futebol que tá jogando. E eu até falei, esses jogos que eu falei que foram melhores, Palmeiras, Inter, Bucaramanga e Vitória, foi os jogos que parece futebol. Assim, foi diferente, sabe? Você viu que o Fortaleza trocava passes, tinha marcação. Que parecia jogo de início de temporada. Era. Parecia que jogo de temporada. Porque os outros jogos, assim, eram uma coisa inacreditável, né? Inacreditável você ver o Fortaleza em atuações, assim, bem bizarras mesmo. E é como o Ricardo falou, assim, é uma equipe que está montada há muitos anos, é uma comissão técnica que está no clube há 5 temporadas. O Fortaleza tem uma estrutura que a cada ano melhora, a cada ano investe mais em estrutura, equipamentos. E, assim, eu acho que o que é que tá faltando? É a grande pergunta, né? Eu cheguei aqui na recepção, o segurança falou assim, o que é que tá acontecendo com Fortaleza? Você vai andar na rua, no meu trabalho, no meu bairro, vou no supermercado, na padaria, o pessoal diz, mas o que é que tá acontecendo? Nós também recebemos essa pergunta e ficamos sem resposta. Né? Ninguém sabe explicar, Ninguém sabe porque dizer. é o mesmo time, é o mesmo técnico, é a mesma estrutura, é o mesmo presidente. E, Aliás, é um time até no papel melhor, porque tem Em Davi tese. Luiz, tem Davidson, tem Paul Fernandes, tem Diogo Barbosa, atletas que são campeões. teoricamente, não era para ser ruim. Uhum. Né? Eu até falei esses dias que eu já vi muito time ruim do Fortaleza, né? Assim, eu acompanho o Fortaleza há mais de 2 décadas, assim, que eu ando em estádio, que eu frequento, que eu escuto rádio, né? Então, assim, para mim é até um privilégio estar aqui, porque durante muitos anos eu era ouvinte de rádio, acompanhava. Teve uma época da minha vida que para saber do Fortaleza, eu tinha que comprar o Diário do Nordeste para saber a escalação do jogo de hoje, né? Então, o tempo evolui, hoje estamos aqui num podcast, num programa no YouTube ao vivo, então é bem legal estar na TV Diário aqui falando, né? Eu assisti muito a TV Diário na época da grande jogada. Que é tudo verdinho também, é tudo, todo mundo vai conseguir consumir nosso conteúdo. E é um prazer enorme estar aqui. E assim, eu já vi muito time ruim do Fortaleza jogar. Fortaleza teve momentos difíceis na sua trajetória, né? E uma coisa que mais me chateia do que time ruim é time que anda em campo. É você olhar para um jogador e ele tá ali fingindo que tá correndo, ele tá fingindo que tá marcando. Isso me adoece, sabe, Fernando? Assim, porque o jogador, a gente gosta de se sentir representado em campo. O torcedor, ele ama um clube, ele ama uma instituição por vários motivos. Um deles é porque ele se sente representado, né? E aí, o Fortaleza tem um hino, né? Combativo, aguerrido, vibrante, forte. Então, a gente espera que o time seja isso. Nem sempre consegue ser, normal, a gente entende. Mas quando a gente vê ali que não são combativos, não são aguerridos, não são vibrantes, assim, causam uma insatisfação, Sim. causam uma frustração muito grande. E não é um time novato, né? Não é um novo elenco, não é uma nova comissão técnica, né? A gente esperava muito desse time. A gente esperava que o ano 2025 fosse um ano mágico, né? E o ano 2025 tem sendo um ano de muita frustração, na verdade, né?
Sim. E aí, baseado nas atuações do Fortaleza na Copa do Brasil anteriormente, ele entra agora na terceira fase, tem o jogo da volta. Como é que ficam as expectativas em relação a isso, tendo em vista que vai pro tudo ou nada no próximo dia 21 de maio? Eu acho que o torcedor segue esperando que o Fortaleza apresente um bom futebol e principalmente consiga a classificação, né? Porque seria mais uma grande decepção ser eliminado pelo Retrô na terceira fase. O Fortaleza que já vem de uma campanha até certo ponto frustrante, né? Na Copa do Brasil do ano passado, quando teve dificuldade para passar pelo próprio Retrô e depois foi eliminado para o Vasco, que para muitos o Fortaleza era favorito. Então eu acho que o Fortaleza tem muito tempo até chegar lá e com o Fortaleza desse jeito, mal na Libertadores, no Brasileiro, eu acho que até lá todas as partidas têm o sentido de decisiva, né, pro Fortaleza. Libertadores, vírgula, né? Que nós ganhamos, nós temos uma vitória aí, ganhamos 3 pontos do Colo-Colo, estamos com 4 pontos. Eu espero que essa notícia, que até a Conmebol demorou, né, seja o que vira a Fortaleza, né? Não é uma vitória dentro de campo, mas serve um pouco de alívio, né, para melhorar a pontuação na Libertadores. E como eu vinha dizendo, eu acho que até o jogo pro Retrô, todo jogo se torna decisivo Fortaleza agora, para se recuperar no Brasileirão, e também tem essa decisão com o Retrô. Então, o torcedor espera que o time consiga melhorar e mostrar o valor que ele tem para conseguir evitar mais uma decepção contra o Retrô. Além do que chega financeiramente falando, né? Total, porque o Fortaleza coloca na sua projeção orçamentária, ele coloca chegar pelo menos até as quartas da Copa do Brasil. Então, estamos na terceira fase. Então, a gente precisaria eliminar 2 equipes. Sim. Eliminar o Retrô e eliminar alguém nas oitavas de final para atingir a meta orçamentária. Então, isso é um fundamental, né? Isso é uma questão até mesmo de saúde financeira do clube. E, assim, o que eu espero, Fernando, do Retrô, eu espero que o Fortaleza vença o São Paulo, próximo jogo. Depois tem um Colo-Colo, que abriu check-in, ingresso pro jogo terça-feira. Depois do Colo-Colo, a gente pega o Juventude no PV. Isso, Sim, dia 10. PV. Aí depois do Juventude, a gente pega o Bucaramanga, também aqui em Fortaleza. Uhum. É uma sequência. O tempo que ficou fora será agora uma 3 sequência jogos em em casa. casa. Aí depois do Bucaramanga, eu não tô lembrando agora. Quem é depois? Depois do Bucaramanga é o brasileiro. Eu não vou lembrar agora. É no Brasileiro também, eu acho que é de 17. O jogo no só final de não lembro semana. qual é a equipe No agora. final de semana. Então, assim, até o Retrô tá longe, né? Então, e a grande questão é essa. Qual Fortaleza vai enfrentar o Retrô? E eu espero muito que o Fortaleza, que entre em campo com o Retrô dia 21 de maio, seja um Fortaleza que a gente não conhece. Né? Seja um Fortaleza Não inédito. conhece nessa temporada, né? Fortaleza das outras. Seja um Fortaleza inédito 2025. Eu lembro quando saiu o sorteio e o pessoal comemorou o Retrô na Copa do Brasil. Eu falei assim, calma, nós estamos comemorando por quê? Porque qual é o Fortaleza que vai pegar o Retrô? É o Fortaleza de hoje? Porque se for o de hoje, eu tô preocupado. Isso tem mais ou menos umas 3 semanas, essa história, né? Porque o Fortaleza de hoje perdeu pro Altos, perdeu pro Souza. Perfeitamente. E lógico, quando a gente fala sobre essas derrotas, não é desrespeitando as equipes, mas orçamentariamente, tecnicamente, taticamente, são equipes que são inferiores de fato ao tricolor. Claro, exatamente. Então, qual é o Fortaleza que vai pegar o Retrô? Eu tava com esse medo. Chegamos no jogo do Retrô e o Fortaleza é praticamente o mesmo quando saiu o sorteio. Então, a minha expectativa é que até o dia 21 mude, né? Seja um novo Fortaleza em campo, que a gente consiga vencer o Retrô, consiga classificar, porque é importante para tudo. Olha, a vitória, ela traz... Eu tenho uma frase que eu falo, do meu amigo FT Miranda se apossou dessa frase, que essa frase era minha, que poucas coisas são tão prazerosas quanto 3 pontos na Série A. Sim. Assim, uma vitória na Série A, você muda tudo. Você não quer saber de problema, você esquece tudo. Então, A Série A abre portas, né? Tudo. E assim, o futebol, quando você ganha um jogo de futebol, não interessa se foi... Ontem, quando saiu a notícia que venceu o Colo-Colo, eu tomei uma cerveja, eu disse, vou comemorar. Não interessa como vem a vitória. A gente gosta de vencer. Então, vencer muda tudo. Muda o humor, muda o astral, muda o clima, a torcida fica empolgada. Então, passar do Retrô, ganhar do Retrô na classificação,
causa até uma questão de infelicidade para a torcida, assim, um resgate, melhora o ambiente, né? Talvez melhore a confiança dos atletas. Então, a vitória muda tudo. Então, eu espero que o Fortaleza evolua até o jogo do Retrô e a gente consiga fazer uma boa partida, ganhar bem, sem sufoco e classificar para a próxima fase. Há um tempo atrás, faz mais ou menos 20 dias, eu botei que a fase Fortaleza era tão ruim que a maior chance de vitória era num julgamento da Conmebol. Alguns torcedores ficaram com raiva de mim, mas acabou o que aconteceu. E foi a única vitória que tivemos nesse período, né? Foi. Infelizmente, né? Não foi nas 4 linhas ali com gols, mas foi de uma forma justa diante do que aconteceu com o Fortaleza. E aí, falando sobre reflexo da temporada, era a última competição que faltava para o Fortaleza estrear. Teve o Cearense, perdeu o título de campeão. Na Copa do Nordeste, espera-se para ver como é que será essa próxima fase. O Fortaleza que teve ali seus altos e baixos. No Brasileiro também não vem bem. Na Libertadores, nessa mesma circunstância. Como analisar essa temporada toda, pegando cada competição com as estreias? A Copa do Brasil a gente só tem esse jogo, mas analisando tudo em si, com esse reflexo de atuação que foi dito lá no comecinho, quando a gente começou a conversar aqui. Acho que a palavra é decepção, né? Porque, como a gente falou, era um time que vinha bem, que vinha crescendo nos últimos anos e faz uma temporada bem abaixo, tecnicamente, né? Teve alguns reforços, como o Saulo disse, perdeu só o Hércules. Então, é algo que a gente não consegue entender, né? Um time que vem em evolução, mantém a mesma comissão técnica e faz uma temporada muito abaixo. Porque o problema não são nem os resultados, não. Porque em 2002, Fortaleza fez um primeiro turno de brasileiro bem abaixo, mas você conseguia ver o time jogando bem. Eu acho isso tão injusto, Ricardo, comparar 25-22, porque 22 nós ganhamos a Copa do Nordeste invicto, nós ganhamos o Campeonato Cearense. A gente estava bem no ano. Eu sei, estava bem no ano, mas eu quero comparar Não, a Série A começou mal. Começo de Série A. Sim. O Fortaleza não conseguiu os resultados, mas conseguia jogar bem. Esse ano, o mais preocupante não são os resultados, são mais porque o time não consegue jogar bem. Tiveram alguns jogos bons, como o Saulo pontuou, da mudança de esquema ali, né? Mas eu acredito que o Vojvoda, nesses jogos, estava preocupado mais em não levar gol do que em conseguir vencer. Eu acho que passou alguns jogos sem conseguir levar gol, voltou a levar agora. E eu acredito que o Vojvoda está tentando fazer isso, ficar um período sem levar gols para depois tentar conseguir ganhar alguns jogos, porque não dá para entender o Fortaleza nessa temporada. Na semana eu estava brincando com meu filho, que ele ganhou um jogo da memória. Uhum. E eu fiz uma analogia ao Fortaleza. Parece que o professor Vojvoda tá brincando de jogo da memória. Uhum. Jogo da memória você vai virando as cartas. Sim. E tem que acertar 2 para combinar e tira do jogo. Você vai errar pra caramba. Até você decorar onde estão as peças. Depois que você começa a acertar, você termina o jogo rápido e é só acertos. Mas até lá você vai errar muito. Então me parece que ele tá um pouco, entre aspas, né? Brincando de tentar encontrar o melhor esquema ali, melhor formação, melhor esquema, qual é o melhor jogador para aquela posição, para aquele jogo. Porque ele tem, nos últimos 20 jogos do Fortaleza, que é essa sequência ruim aí, desde quando o Fortaleza perdeu o primeiro Clássico Rei, até o jogo do Retrô, são 20 partidas, são 20 formações diferentes. Sim. Né? Não teve repetição em formação. Então, eu acho que ele está tentando. Né? Ele estava na tentativa e erro, buscando uma formação inédita, O mais próximo de repetição foi o jogo contra o Fluminense, depois vem o jogo contra o Racing, onde ele coloca peças parecidas. Só muda porque o Tinga se lesiona e ele precisa fazer a troca. E aí, você falou sobre as estreias de cada competição, né? O Fortaleza estreia contra o Motoclube, Copa do Nordeste, e no ano, venceu. Aí depois ele estreou o Cearense contra o Horizonte, fora de casa, venceu. Ele estreou o Brasileiro contra o Fluminense, venceu. Aí ele estreou o Libertadores, tomou um vareio do Racing e a Copa do Brasil empatou. Né? Então, assim, falando das estreias em si, foi até positivo, né? As estreias foram positivas. 4 estreias, das 5 estreias, 3 vitórias, um empate e uma derrota. E a gente entende a força do Racing, né? Libertadores é a competição mais difícil. Então, se ele tivesse feito uma partida um pouquinho melhor, ele teria vencido o Retrô, então teria feito 4 estreias de vitórias, né?
Mas isso não necessariamente deixa o retrospecto positivo, né? Estou falando apenas das estreias, já que ele teve a possibilidade de entrar na terceira fase, né? Porque foi para a Libertadores e ganhou a Copa do Nordeste, então ele conseguiu as 2 vagas, né? Entre aspas. Sobrou para o CRB conquistou a vaga na Copa do Nordeste. Mas, assim, no balanço geral, é ruim. O balanço geral é um retrospecto abaixo do que se esperava, é um desempenho abaixo, como o Ricardo comparou, 22, era um time que perdia, mas jogava bem. O Fortaleza fez um grande jogo contra o Corinthians em Itaquera. Sim. E perdeu com gol contra do Jussa. O Fortaleza fez um grande jogo no Mineirão, fazendo 2-0, tomou a virada, inclusive com mais um gol contra do Jussa também. Né? O Fortaleza fez um grande jogo contra o Inter no Beira-Rio e no final sofreu a virada, perdeu o pênalti. Então, assim, o Fortaleza fez vários grandes jogos e não vencia. E aí baixa a confiança, de repente o Everton começa a querer mudar demais, aí o time foi se afundando na lanterna e deu o que deu. Teve que mudar tudo. 8 jogadores foram embora, vieram 8, e mudou, não sei o quê, e o time foi bater na Libertadores. O time de 2025, ele não é igual àquele time. Porque a gente nem joga bem e nem ganha, assim, né? Você não tem nada de bom aí, né? Apesar de ter mais qualidade do que aquele time, né? Teoricamente, sim, né, Ricardo? Assim, teoricamente, era para ter... As peças são mais experientes. Bem mais experientes, bem mais vencedoras. Assim. Você pega vários atletas daquele time de 2022... Pela primeira vez, eles estavam jogando no Libertadores. Alguns, pela primeira vez, estavam jogando uma Série A do brasileiro. O time de 2025 do Fortaleza, você tem só de campeão de Libertadores, tem quantos? 7. Breno é campeão. 7, pronto. Mas Breno, Marinho, Davidson, Davi Luiz, Paul Fernandes, Diogo Barbosa. Campeões de Libertadores, assim, são caras experientes. Kusevich. Campeão de Libertadores também? Isso, pelo Palmeiras. Só grandes caras, campeões, experientes e não consegue transformar a experiência, essa bagagem positiva, para o Fortaleza, né? Isso, assim, é isso que o torcedor mais se frustra, né? A expectativa... Como foi a frase que tu disse? A expectativa... A decepção é do tamanho da expectativa. Pronto, é isso. Essa frase que eu vou anotar no caminhão. Fazer uma tatuagem. Botar no MSN. Né? MSN. E aí, essa expectativa ainda vai perdurar? Mesmo se o Fortaleza não melhorar as atuações? Será que o torcedor ainda fica nessa esperança ou vai entregar as pontas? Eu acho que tem torcedores ou torcedores, né? Tem torcedor que ainda acredita e eu conheço torcedor que desde março já fala que o time está rebaixado. Tem torcedores, mas vai depender da resposta total do time. Que, como o Saulo falou, o torcedor é... Passional. Se o Fortaleza ganhar sexta do São Paulo fora de casa jogando bem, eu acredito que contra o Castelo Moita tá entupido. Eu tô assinando não jogar bem, não. Eu tô assinando só os 3 pontos. Ganhar bem, assim, é um detalhe. Eu assino ganhar de 1-0. Tá difícil ganhar bem, né? Pois tá difícil ganhar, né, Fernanda? Então, assim, entre ganhar e jogar bem, eu tô no ganhar. São mais de 30 dias sem vitórias também. Tem esse Foi ponto. um mês sem vitórias. Abril sangrento, né? Assim, que mês ruim, meu Deus. E o pior, assim, que a gente vai com esse mesmo elenco aí até quando abrir a janela, que só vai abrir na parada pro Mundial. Então, e é uma semana só. É uma semana de janela aberta? Isso, é de 2 a 10 de julho. Então tem que o Fortaleza se preparar para isso também. Então, julho ou junho? Julho. Então tem tempo ainda. É porque eu achei que porque não para dia 12 de junho. É o último jogo contra o Santos, 12 de junho, Dia dos Namorados. Por causa do Mundial, né? E só vai abrir a janela dia 2 de julho. Eita, Jesus. Não, mas já pode trazer os caras, só não pode registrar. Não pode. No caso, o Fortaleza, nesse intervalo que tem, para ir olhando o mercado e nesse espaço de janela já fazer as contratações. Sim. Não é ir pro mercado analisar quem tá. Não, eu assim, vou olhar até pra câmera aqui pro meu amigo Marcelo Paes. Eu espero muito que quando abrir, faça seu apelo. Registre, assim, uns 5 cabos. Na hora, abriu a janela, tá aqui, contratado. Porque, pelo amor de Deus. E manda alguém embora também? Manda um bocado. E seja pra jogar, né? Porque a gente fica meio assim, nessa janela agora, veio o Rodrigo, volante. Ainda não entrou. Ainda não entrou. Ainda tá condicionamento físico e a gente não sabe quando vai estrear e qual realmente é a situação do jogador, né? Tem esse ponto do Rodrigo. Tem um ponto também de que... Eu achei que tu ia fazer essa piadazinha de que jogador que venha pra cantar e não pra compor, né? Assim, a gente precisa de jogador que venha pra ser titular, né? Pra vestir a camisa e ajudar dentro de campo, né?
Eu acho que a gente tem muito jogador ali que consegue ajudar. Foram 9 contratações, né, em 2025 até aqui. Quem rendeu e quem não rendeu, então? Já que a gente tá nessa pegada. Eu acho que o Davi Luiz, Eu acho que o Davi Luiz ele tá, assim, fica... ele tá entregando o que se espera dele. Sim. Eu acho que só, assim. O Paulo Fernandes eu deixo ali entre... Consegue ajudar um pouco. Pra mim, começou bem, depois caiu muito. Muito, muito. Muito. E eu acho que nos últimos jogos ele vem melhorando. E aí tem contratações que... Davidson e Alanzinho. Eu acho que O Davidson, mas eu acho que Davidsonzinho, eu acho que não é justo analisar agora. Assim. Tá muito cedo. Apesar de eu estar gostando do começo do Davidson. O Davidson já fez 2 gols. Participa bem. Ele começou ali um pouco na resenha, cambalhota, não sei o quê. Isso causa também irritação, porque você não tá ganhando o jogo. E o cara fazendo cambalhota dentro de campo causa um mal-estar. A minha maior queixa... Pra mim, a maior queixa ainda é ele ter contundido o Moisés, porque eu ainda não acredito que ele fez aquilo ali. Sem maldade, né? Mas foi sem maldade, mas eu acho que se ele fosse um pouco menos... Ele é impulsivo. Menos impulsivo. Ele é Moisés impulsivo. não teria por que empurrar o Moisés. Mas sabe o que eu fiquei pensando, assim? Que se não fosse ele, talvez o Moisés, na próxima carreira que ele desse em campo, ele ia sentir. Porque... Foi tão assim, não foi também... Assim, porque não foi um empurrão, assim. Porque quando eu tava na arquibancada, né? Aí, gol, não sei o quê, aí o pessoal disse, no grupo, né, do WhatsApp, assim, o Davidson quebrou o Moisés. Eu tinha entendido que o Davidson tinha empurrado e ele tinha caído no buraco, na vala, né? no fosso. Eu disse, macho, matou o rapaz, assim. Tanto é que eu fiquei indignado pelo que eu tava lendo. Quando eu vi o lance, eu disse, não, o cara também não foi essas coisas todas também. Foi assim, empurrou, mas também não foi. Entendeu? Assim, não foi aquela questão ele não estava esperando e foi o impacto, né? Eu acho que não foi assim, uma imprudência, assim, que ele empurrou e o cara caiu. Foi um empurrão que, quando é gol, o pessoal pula em cima do outro, joga água, bate na cabeça. Ou seja, eu acho que o Davis fez isso aí pouco, né? Porque quando às vezes é um gol comemorado ali, tem 8 em cima de um cara, às vezes pode até acontecer algo mais grave, né? Então não foi nesse sentido, foi assim, na corrida, na empolgação, empurrou. É como tu disse, né? É fase. Mas a fase é terrível, cara, porque... O gol foi anulado, nós saímos Moisés... Nós saímos de 1-0 de bicicleta, um gol assim, que era gol da vitória, assim, um negócio absurdo, para um gol anulado, o Moisés quebrado. Assim. Moisés quebrado. É inacreditável a fase, cara. Subiu e desceu muito rápido, né? Foi de 0 a 100 muito rápido. Muito rápido, cara. Muito rápido. É muito... Como é que o torcedor não merecia? Assim, era todo mundo empolgado, se abraçando, e aí, não, vai anular, não sei o quê. O Moisés se quebrou. Então, assim, e acabou o clima. Total. Tem também Dylan Borreiro, que veio. O Breno, goleiro. O Breno... não tem nem como... Mas eu acho que ele... Eu particularmente, nos jogos que ele entrou bem. Foi bem. Mas, assim, ele cumpre o papel dele, né? Um segundo goleiro que cumpre o papel dele. E sabe que tá ali pra essa função. Tem o Dylan Borreiro também, que... Não contribuiu em nada. Na minha visão, eu acho que das contratações é a que menos entregou alguma coisa, com exceção do Rodrigo, que nós não conhecemos ainda. Isso. Mas eu acho que foi o que mais perdeu tempo. E também a visão que fica do Gastão Ávila também, por causa da final, é muito negativa, né? Mas de futebol, eu acho que ele foi bem. Eu acho que o Gastão, ele teve mais a questão comportamental do que técnica, né? Ele fez 3 sequências de erros, né? Assim, ele foi expulso, fez um pênalti, foi expulso e fez um pênalti. Isso. Em sequência. Foram 2 pênaltis e uma expulsão, exatamente. Em sequência, então assim... E em jogos extremamente importantes. Extremamente importantes. O Fortaleza hoje é o 4º lugar da Copa do Nordeste porque perdeu pro CRB. Foi pro CRB. Porque era um jogo que teve o pênalti. O jogo teve o pênalti dele, assim, um pênalti no começo da partida, ou seja... A gente acaba de perder o Campeonato Estadual, é um jogo difícil e você sai perdendo de 1-0 por um pênalti irresponsável. E assim. ele voltava já voltava da expulsão. Voltava da expulsão na final. Isso. Então, assim, foi expulso domingo, perdemos o estadual, na quarta-feira o cara faz um pênalti. Então, foram as sequências de imprudências, né, ali da parte do Gaston. Eu acho que bola ele tem, né? Tem. É um jogador jovem, forte, boa saída de bola. Acabou que perdeu um pouco espaço, e aí, quando ele perdeu o espaço, tem aquela, né? Rei morto, rei posto. O Mancha surge de uma forma surpreendente, assim. E até tinha jogado bem contra o Horizonte, mas a gente olhava, Horizonte, a gente não sei o quê.
O cara, pra mim, é titular já, o Mancha. É, Assim, ele entrou, mim, ele entrou com contra o certeza. Colo-Colo com um papel de responsabilidade muito grande. Se esperava muito que, assim, ficou muito na expectativa do que ele iria entregar, não sobre o atleta não ter a capacidade, mas ele tá subindo da base, ganhando experiência no profissional. Eu acho que ele fez um papel muito positivo também. Muito. Sim. Eu acho que foi assim, o ponto positivo Isso. dessa questão do Gaston aí foi o Mancha ganhar a oportunidade, né? Eu acho que o Mancha é o grande ponto da temporada. Da temporada, perfeito. É o grande nome da temporada, é o Mancha. Assim, pela questão da expectativa que não se tinha. Né? Sim. Do fator surpresa, Acaba né? sendo um reforço, né? Um reforço, Caseiro, mas é um caseiro. reforço do que você teria que ir atrás na janela e é difícil de encontrar. Eu acho que esses reforços da base, o Luca Prior também, das vezes que entrou, conseguiu ali entregar um bom desempenho. Eu acho que dos que entraram até agora, o Caio Wesley também, no jogo contra o Ferroviário, que entrou ali como titular. Acho que só o Bruninho, no último jogo, acho que ele entrou, tentou fazer o papel dele, mas fez muito mais o básico do que não fez além do que os outros já fizeram. Perfeito. Porque o Bruninho ali entra numa posição. O Bruninho e o Luca Prior entram numa posição ali que, para mim, hoje é o grande ponto do Fortaleza, né? Que não está se achando que é o meio de campo. A gente tem. Não encaixou ali desde a saída do Hércules. A gente não sabe qual é a melhor dupla de volante ou trio de volante de Fortaleza. E o Luca Prior entra numa vaga ali que eu acho que o Vojvoda tá tentando um pouco encontrar, que é um meia de ligação, né? Tentou com o Pochettino essa temporada tá abaixo também. O Caleb não tá entregando o que todo mundo esperava. E aí ele tenta com o Luca Prior, ele tenta achar um jogador ali, mas que eu acho que é uma responsabilidade muito grande. O Luca Prior quer achar esse jogador que faça o Fortaleza chegar ao ataque, porque é algo que o Fortaleza está com muita dificuldade. Porque se você for ver nos últimos jogos, tem muito chutão. O Fortaleza não está conseguindo usar seu meio de campo. É sempre muito chutes longos, Muitos né? chutes Davi Luiz, o próprio Gustavo Mancha, que O sabe Tinga. fazer bem essa virada de campo, mas o meio de campo em si, O Tingo, o Gaston Ávila, quando entrou, também teve essas situações. a bola não tem passado pelo meio de campo do Fortaleza, principalmente com qualidade. Eu concordo com o Ricardo falou. É o grande calcanhar de Aquiles do Fortaleza é o meio campo. Porque você não tem a dupla ideal de volantes, você não tem o meio de criação. E o Voivoda ele vai testando. É o jogo da memória. Ele tá aqui virando as cartas, ver se acha a melhor formação. Então, Eu acho que até o Pikachu ele já tentou de fez essa tudo, cara. posição. Pedro Augusto já foi titular, Zé Welles titular, Paul, Sacha, Rosseto, Martínez de volante, Pochettino de volante, Caleb, Kevin. Então ele já fez diversas combinações aí. Nenhuma deu certo até agora. Nenhuma até agora funcionou. Nenhuma funcionou. Teve assim. uma que se aproximou? A que eu mais prefiro, assim, a minha escolha preferida é Rosseto, Sacha e Martínez. Sim. Sim. Assim, pra mim eu acho que é a bola de segurança. Assim, não, aqui talvez não seja muita cor, mas eu sei que vou ter proteção, vou ter uma boa cobertura e pode sair alguma coisa. Mas eu vejo que ele tá testando, porque às vezes esse meio campo que eu falei, Sacha, Rosseto e Martínez, o Fortaleza fica mais protegido, mas aí não tem muita criação. Não tem muita criação. O Fortaleza é muito mais do chutão, aí precisa mais dos alas para poder Sim. construir. Então assim, aquele negócio, você abre mão de uma coisa em prol de outra, né? Então, o Fortaleza, em alguns jogos, eu até brincava disso. Pro time adversário chegar na defesa do Fortaleza, é como se fosse um curta-metragem. Pro Fortaleza chegar na zaga adversária, é como se fosse um Grey's Anatomy, assim. Sabe? É muito fácil sofrer e muito difícil fazer o time sofrer. Então, acho que nós conseguimos, em partes, melhorar o sofrimento. Assim, a gente só tem sofrido menos. O time adversário tem causado menos perigo ao Fortaleza nos últimos jogos. Então, beleza. Arrumou aqui a defesa. A gente está conseguindo marcar melhor, proteger. Não estamos tomando tantos gols. Sim. Arrumamos um problema, né? Agora temos que corrigir outro. A gente tem que chegar mais ao ataque. A gente tem que chutar mais, finalizar mais, fazer mais gols. Porque o Fortaleza não pode ficar 90 minutos de um jogo contra o Vitória e não dar um chute a gol. O Fortaleza não pode pegar o Altos no Piauí, com todo respeito ao Altos, e não chutar.
Então, como é que você quer ganhar se você não chuta? Como é que você quer vencer um jogo se você não constrói, se não tem uma tabela, uma triangulação? Então, para mim, o grande problema é esse meio, do meio para frente, né? Porque eu acho que do meio para trás a gente conseguiu organizar aqui. 3 zagueiros, bota ali o Sacha e o Rosseto no meio para proteger. Agora a gente precisa evoluir para frente. Porque o Fortaleza precisa voltar a ganhar. Cara, já são... Em 20 jogos são 4, né? Isso, é 4. 4 vitórias. Mas são 30 dias sem vencer. Não, negativo. Nós ganhamos do Colo-Colo. Em campo. Em campo são 30 dias. Em campo são 30 dias. Eu tava aqui vocês falando sobre o meio de campo, e eu lembrando do Zé Wellison, que eu acho que eu esperava mais. Muito O Sport tentou levá-lo, justamente pela boa atuação, mas o rendimento caiu por muita parte. Não assim, colocando o peso em um atleta específico, mas é por justamente a gente esperar muito dele. Se você pega quem do Fortaleza joga bem hoje? O Mancha. Então, eu acho que falar só do Zé Wellison, eu entendi você falando dele, mas vários jogadores estão jogando mal. E aí, quando todos os jogadores estão jogando mal, eu acho que não pode avaliar só, só os jogadores, e sim o trabalho também da comissão técnica, né? Porque quando o Saulo fala sobre ali, os 3 serem o Martins, Sacha e Rosseto, na minha visão, se fosse, por exemplo, Martins, Sacha e Zé Wellison, seria melhor. Mas aí eu lembro do Zé Wellison que não está no melhor momento dele, assim como o grupo. Por isso que a gente fala, né? Não classificar e tal. Assim, eu também não gostaria de citar nome de ninguém, assim, né? Não é legal. Mas eu acho que faltou a Fortaleza, assim, a diretoria, uma leitura para encerrar alguns ciclos, né? Então, alguns ciclos deveriam ter sido encerrados na virada do ano. Porque é natural, assim, natural você renovar também um grupo, dar uma oxigenada, né? E turma nova chegando. Tira também um pouco da acomodação. Tem jogador que tá acomodado, tô aqui há muito tempo e tal, não tô rendendo, mas tô aqui, tenho um bom salário, ganho em dia, que é bom, amo a cidade, amo todo mundo. Então você tá ali, muitas pessoas ficam acomodadas, isso é natural da vida, do ser humano, né? Todo mundo no seu trabalho também, tem gente que trabalha lá 10 anos, faz a mesma coisa, o cara tá acomodado e tá tudo bem, já que não tem a cobrança a mais e tal. Então acho que faltou um pouco dessa leitura, sabe? Assim, de encerrar alguns ciclos, dar uma mudada no grupo, porque quando você precisa de alguns jogadores que já não estavam rendendo como já não rendiam ano passado, e você precisa para esse ano que esse cara ajude, você não estava mais rendendo ano passado, que o time foi 4º lugar da Série A. Jogadores que não tinham espaço, né? Como tu estava falando. Isso. Porque, assim, o Fortaleza foi 4º lugar na Série A. Ou seja, terminou o ano em alta, terminou o ano bem. E tinha jogadores que não estavam bem quando o time estava bem. Quando o time estava performando da melhor forma, jogadores não conseguiam acompanhar essa melhor forma. E esses continuaram para o grupo de 2025. Então, como é que eu posso esperar que alguém que não estava rendendo quando o time estava bem possa me ajudar agora, né? Então, acho que faltou essa leitura da diretoria. Eu acho que isso também é um motivo de frustração, que eu particularmente tenho. Não sei se todos compartilham do mesmo sentimento, mas eu tenho esse sentimento de um pouco de decepção, porque eu imaginei que ia ter não era uma mudança no grupo que foi 4º lugar, porque pode até parecer incoerência, né? Sim. Como é que o time foi 4º lugar e mandou todo mundo embora? Não é todo mundo embora. Quais são os reservas que não estão mais entrando? Quais são os reservas que não estão mais rendendo? Dá pra gente trocar, vamos emprestar aqui esse reserva e trazer um cara para brigar posição com o titular, para incomodar o titular. Por incrível que pareça, né? O melhor ano da carreira de João Ricardo foi quando tinha um Santos no banco. Fortaleza traz o Santos nunca teve oportunidade porque o João Ricardo não deixou. Sim. E ele fez uma temporada incrível ano passado. Um dos melhores goleiros do Brasil. Porque talvez ele tinha uma sombra muito forte no banco de reserva. Se você errar, eu entro, meu amigo. Você não erre não, viu? Você não fale não, que eu quero tomar a sua posição. Então, às vezes é importante também causar isso no titular. Porque ele saber que tem um reserva esperando a oportunidade, um cara de alto nível, faz com que o time cresça. Gera uma competição interna, né? Então, isso para mim é uma decepção para a temporada de 2025 também. E falando sobre essa questão das posições, eu estava pensando aqui, a gente tem hoje Daverson Lucero, né, que disputa ali, de fato, quem é o titular. Hoje a gente vê essa disputa, porque quando o Daverson chega, o Lucero ainda era, mas a gente já percebe que o Vojvoda vem dando esse espaço para o camisa 18, e o Lucero, desses últimos jogos, veio ser titular no jogo agora contra o Retrô, fez o gol, eu acho, da temporada, mas se esperava mais do Lucero. Como analisar também esses dois atletas? Principalmente já que se pedia muito esse atacante.
O Luceiro já vem em queda desde o ano passado, né? Então, é um artilheiro, ninguém nega que ele é um matador. Então, eu esperava que essa temporada ele começasse diferente, né? Mas não começou, vem apresentando. Tecnicamente, ele apesar de ser artilheiro, eu acho que tecnicamente ele tá abaixo, né? E só não vinha sendo reserva antes, porque o Vojvoda, como o Saulo falou de jogadores que não estavam sendo utilizados, o Kaiser já não era do agrado do Vojvoda e continuou no elenco, né? E acho que por isso que o Luceiro ainda era titular no começo do ano. Mas quando o Davidson chega, já é uma perspectiva diferente, né? Chega com bagagem do Atlético. E eu acho que vem fazendo bons jogos. Já conseguiu fazer 2 gols. Mas eu ainda tenho esperança no Luceiro, né? Porque para mim é um goleador. Mas para mim hoje ele tem que esperar um pouquinho. Apesar do gol contra o Retrô, eu acho que o momento é do Davidson. Então, eu acho que, no momento, o Davidson é para ser titular e o Luceiro reserva. O Luceiro, desses artilheiros recentes da história do Fortaleza, se você pegar aí dos últimos 20 anos, tipo Vinícius Maravilha, Finazzi, Rinaldo. O Luceiro só tem menos gols do que o Rinaldo e o Clodoaldo. Sim. Certo? Assim, dessa nova geração, assim, né? Ele fica atrás de artilheiros dos anos anteriores, anos 80, né? Anos 90 e tal. Então ele vinha numa ascensão, assim, a expectativa, eu até eu fui ousado o suficiente, será se o Luceiro vai superar o Geraldino, hein? Será que ele vai passar o Geraldino? Será que ele passa o Clodoaldo? Fiquei com essa expectativa. Sim. Porque ele tava ali, né? 25 gols por ano, em 4 anos ele chega nos 100 gols pelo Fortaleza. Vai passar, já passa o Rinaldo. Só que ele parou, né? Assim, parou. De repente, um apagão. E eu lembro que foi justamente no ano passado, quando o Pedro do Flamengo se contunde, e eles dois estavam disputando a artilharia do Brasileirão. Isso. Aí o Luceiro parou e fez gol. Foi. Todo mundo esperava que o Luceiro assumisse a artilharia e ele parou. Parou, exatamente. Então isso pra mim também é uma decepção, né? O Luceiro tem 53 gols pelo Fortaleza, se eu não estou enganado, nas minhas contas. E esse ano são 6 já. Ele fez o gol São de... 8. São 8. Ele fez o gol de número 50. São 8 gols já? Sim, 8. Eu acho que ele fez o gol de número 50 contra o Cariri. Sim. Faz tempo, né? Sim. Tipo, começo do ano. Foi. Ou seja, Dia 27 de janeiro. Eita, que memória boa. Muito jogo, fazendo muito jogo. E aí assim, ó, ele fez o gol agora contra o Retrô, antes foi o Fluminense, e antes foi o contra o Ferroviário semifinal, Foi. no Isso. PV, na Bacia das Almas. Fez contra o Fluminense. Foi a última vez, foi contra o Fluminense. Tinha sido. Há 30 dias. Não, Retrô, Isso. Fluminense e o Ferroviário Isso. pela semifinal do Cearense. Isso, exato. Foi quase um mês. Parece que assim, Um mês pra cada gol. É que nem salário, né? Só uma vez por mês, né? Então isso é uma decepção, porque ele era o nosso artilheiro, era o cara que a gente confiava, assim. Não, bola na área, o Luceiro vai achar. A gente vai, não importa, a gente vai achar um gol com o Luceiro. Ele foi artilheiro do Cearense com 4 gols, mas para o Luceiro isso é muito pouco. Muito pouco. E na Série A do ano passado, o Fortaleza conquistou muitas vitórias, porque o Luceiro achava 1-0, assim, sabe? Era um Fortaleza e Criciúma ali, 1-0 pro Criciúma, bate nele e entra. Fortaleza e Criciúma aqui, ele achou um gol. Fortaleza e Fluminense aqui, ele achou um gol. Então, assim, muitos jogos ele ia lá e resolvia. Flamengo no Maracanã. Ele participou da jogada inteira, né? Pega a bola no meio campo, vira pro Pochettino, corre. Cadê esse cara? Contra o Palmeiras, isso Contra o Palmeiras, 2 golaços contra o Palmeiras. Cadê esse cara? Porque, assim, não desaprendeu. Né? Não é o Space Jam, né? Que tira ali o poder do cara. Ele sabe jogar bola. Seria a falta do meio de campo mais elaborado? Pra mim, sim. Porque se você vê... Qual é a bola que o Luceiro recebe na área? Esse é o ponto também. Ele não perde gol. Ele sai muito, ele tem muito que sair da área. E quando ele sai da área, a gente já viu que ele não rende muito com a bola no pé. E uma das melhores duplas do Luceiro foi o Pochettino. Sim. O Pochettino foi o maior garçom dele. Inclusive, um dos gols mais bonitos do Luceiro, até dói um pouco lembrar. Não fala não, Não fala não, né? Foi passe do Pochettino, por ali. Jogada do Pochettino, bola na área, ele se movimenta e bota pra dentro. Os gols contra o Boca, os gols contra o Palmeiras,
O gol contra o Flamengo, Sim. o gol contra o Fluminense, assim, vários gols o Lucero fez com o passe do Pochettino. Então, pra mim, era a melhor dupla, né? Era o Pochettino, dava assistência e o Lucero fazia o gol. Que até receber passe ele recebe. Tem um lance com Contra o o São Alan. Paulo, no Morumbi, na Sim, estreia. sim, na estreia, é Que verdade. dá um voleio, né? Sim, Pochettino, dá Pochettino. assistência. Pochettino Isso. também. Tem um lance específico que foi logo com a chegada do Alanzinho, que ele fez o passe pro Lucero. Se eu não estiver enganado, foi no jogo contra o Colo-Colo. Tô tentando aqui lembrar se foi Colo-Colo ou foi Mirassol. Tô nessa dúvida. E aí ele faz o passe, mas o Lucero não consegue ter aquela percepção de receber. Dava pro Alanzinho ter feito o gol. Mas ele preferiu passar pro Lucero. Acho que falta, de fato, essa identificação de dupla, para ele ter essa dupla da assistência. Porque aí, como o treinador fica trocando, buscando uma oportunidade, talvez ele perca o fator entrosamento. Né? E fica tentando, fazendo, e aí faz parte testar. Porque se você está fazendo uma coisa, está dando errado, se você repetir, vai continuar dando errado. Então você tem que buscar novos meios. Beleza, é isso mesmo. Só que isso causa a baixa união entre os atletas, não tem um entrosamento suficiente. Porque às vezes, muitas vezes o Pochettino, aquela jogadinha dele, né, miserável, que ele ia na linha de fundo, de cabeça baixa, ele botava na área porque ele sabia que o Lucero ia estar lá. Né? Então, assim, isso falta um pouco disso no Fortaleza, né? Essa percepção de eu vou jogar a bola lá naquele canto porque o cara vai estar lá esperando. Então, hoje, como é tudo muito novo, formações diferentes, jogadores diferentes dentro de campo, talvez nós perdemos... Não ter esse desenho. Não ter esse desenho, né? De referência, de onde botar o passe, de onde virar a bola. E muitos gols do Lucero veio assim, né? De aquela bola na área, uma bola chorada, mas ele estava lá para empurrar para dentro, né? A gente já está pertinho de encerrar nosso papo. O que, de fato, a gente pode colocar como expectativa do Fortaleza para concretizar, já que é Copa do Brasil, a gente fala sobre outros assuntos porque envolve, não tem como, mas o que esperar do dia 21 de maio do Fortaleza contra o Retrô? Esperar um time diferente, né? Uma atuação diferente. Eu acho que principalmente pela vontade, né? Porque esse jogo contra o Retrô, a gente viu o jogador andando em campo. E então eu espero isso, que o time tenha pelo menos mais vontade e até lá consiga melhorar esse entrosamento, porque Fortaleza segue sendo favorito e precisa passar do Retrô. Eu espero que Fortaleza se organize dentro de campo, consiga boas ideias, que o treinador ache a formação ideal e que a gente chegue para enfrentar o Retrô já com um time bem desenhado, desenvolvido, e a gente faça uma grande partida contra o Retrô, que a gente abra uma sequência, né? Colo-Colo, ganhamos do Colo-Colo, né? Colo-Colo, São Paulo, Colo-Colo de novo. São 4 jogos sem perder, né? 3 empates e uma vitória com o Colo-Colo. Já abriu a sequência positiva. E que a gente agora foi que 20 jogos sem perder. Abre uma sequência aí. 9 vitórias seguidas, que nem ano passado, né? Que a gente disparou. Do nada, dispara do tudo. nada, cara. Como é bom, olha. Que nós perdemos pro Cuiabá, não foi? Foi 5-0. Aí depois, meu amigo, parece que abriu o portal da... Perdeu só pro Botafogo lá no Rio de Janeiro. Sim, né? Então, que era o líder. Era o líder. Que a gente consiga de novo essa boa sequência, né? E não precisa jogar bem não, sabe, Fernanda? Enquanto. Jogar bem é um detalhe, jogar bem é luxo. Eu quero é vencer. Gente, obrigada por ter aceitado mais uma vez nosso convite. A gente agradece. Deixa as portas abertas e deixa também o espaço para vocês divulgarem, para o pessoal que quiser acompanhar o trabalho de vocês. Eu que agradeço o convite, é muito feliz em ser convidado. É a primeira vez que eu participo, espero ser chamado outras vezes. E eu sou do Portal Futebol Cearense e eu peço para quem não conhece nosso trabalho, que a gente fala tudo de futebol cearense lá no Instagram do Futebol Cearense. Então é isso, para seguir lá e acompanhar nosso trabalho. Eu também agradeço muito o convite, fiquei muito feliz em participar do programa hoje. Espero também voltar, sempre que precisar ir para falar qualquer coisa do Fortaleza, também qualquer outra besteira. Uma fase melhor, né? Qualquer coisa aí também que estiver precisando para comentar, eu estou à disposição. E eu convido a todos que não me conhecem, né? Tem o Glória e Tradição no YouTube. E também tem o Glória e Tradição no Instagram. Então a gente está lá no YouTube todo dia falando do Fortaleza. A gente tem programas diários. Por muitas vezes a gente busca falar de outras coisas, porque a fase não tá boa, a gente busca falar de novela, falar de filme, para também dar aquela aliviada da semana. Mas o nosso objetivo, claro, é falar do Fortaleza Esporte Clube. Então também quem quiser me achar na rede social também, eu estou no meu Instagram também, que é Saulo Alves.
E também eu faço conteúdo lá no meu Instagram sobre o Fortaleza. Então, quem quiser participar, comentar, interagir comigo, fica à vontade. Mais uma vez, obrigada a vocês e obrigada também a você que sempre nos acompanha aqui no Jogada do Leão. Lembrando sempre, às sextas-feiras na TV Diário, às 8h30 da noite, na Verdinha, às 11 da manhã, aos domingos, no nosso canal no YouTube do Jogada, @JogadaSVM, e no seu principal tocador de podcast. Eu conto com a sua participação e audiência, sempre um episódio novo aqui para você. Até a próxima, tchau!